Excelentíssimo Senhor José Alencar, muito digno vice-presidente da República, digníssimas autoridades e demais membros que constituem a mesa diretora deste Congresso, nobres representantes do Conselho Federativo Nacional, assim como também das demais entidades que fazem parte desse maravilhoso trabalho, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham através da internáutica, particularmente das várias TVs que estão reproduzindo este congresso, nossos votos de muita paz. O egrégio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, no capítulo que vai caracterizar a mediunidade, capítulo 14, item 159, estabelece que todo aquele indivíduo que sente de alguma forma a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. E entretecendo considerações mais amplas, Allan Kardec assevera que todas as criaturas são portadoras da faculdade mediúnica em diferentes graus, desde aquelas percepções muito sutis até os fenômenos ostensivos. E em uma bela página, que se encontra também em O Livro dos Médiuns, o espírito Jeanne d'Arc, no capítulo número 31, no item número 12, assevera que ela estava com a tarefa que lhe foi encarregada por Deus para dirigir-se aos crentes portadores do mediumato. E esclarece que esses indivíduos, portadores da faculdade no seu grau mais elevado, quanto mais experimentam a misericórdia divina, mais sofrimentos experimentam, exatamente por causa das grandes responsabilidades que lhes pesam sobre os ombros. Francisco Cândido Xavier, hors concours, na definição de Allan Kardec, porquanto, desde os 4 anos e poucos meses, quando se lhe apresenta a mediunidade ostensiva, eis que ele está abençoado desde logo com o mediumato. Não teve que passar pela imensa fieira do denominado desenvolvimento mediúnico, porquanto, a partir daí, as peregrinas faculdades, anotadas em O Livro dos Médiuns, estudadas posteriormente pela metapsíquica, particularmente pelo eminente professor Charles Richet, Prêmio Nobel de Fisiologia Humana, e ainda mais tarde, pelos estudiosos da parapsicologia, desde o outono de 1932, na Universidade Duke, nos Estados Unidos, pelo admirável pesquisador Dr. Joseph Banks Rhine, até os modernos estudiosos da psicobiofísica e de outras doutrinas mais avançadas, em Chico Xavier encontramos as variadas manifestações mediúnicas e as mais complexas manifestações da paranormalidade humana. Psicógrafo incomum, portador de um transe sonambúlico profundo, na psicofonia, ele conseguia retratar o mundo espiritual através da transfiguração de que era objeto. Portador de materializações que se tornaram célebres, especialmente aquelas luminosas que não permitiam a menor dúvida
realizadas durante largo período. A intuição apurada, a inspiração das entidades venerandas, a psicometria e, acima delas, a faculdade sublime do amor, como sendo o verdadeiro êmulo de Jesus, uma síntese de Francisco de Assis e de Madre Teresa de Calcutá, apoiado pelo pensamento e pela abnegação de Mohandas Karamchand. Esse é o homem que não cabe em qualquer definição. E é o médium que transcende todos os limites, que nós encontramos em O Livro dos Médiuns, a mais notável obra apresentada a respeito da paranormalidade humana em todas as épocas da humanidade. Eu tive a honra imerecida de conhecê-lo no recuado mês de março do ano de 1948, quando, visitando Belo Horizonte pela primeira vez, amigos muito queridos, Ederlindo Sarroris, José Martins Peralva Sobrinho, informaram-me de que naquela tarde de terça-feira, o apóstolo da mediunidade, que residia então em Pedro Leopoldo, estaria visitando Belo Horizonte, a fim de confraternizar com a família da viúva, a inesquecível senhora Luísa Cavalcante e seus filhos, Carlos e Dorothy Cavalcante, a quem se encontrava vinculado por profundos laços de afetividade que remontavam ao passado espiritual distante. Difícil descrever as emoções que assaltaram aquele jovem de 21 anos de idade, que se estava correspondendo com o emérito trabalhador de Jesus. Mas a verdade é que às 17 horas, na rua Tupinambás, número 330, à porta do Foto Minas, com um grande número de companheiros, dentre os quais Arnaldo Rocha, aqui presente, estávamos na expectativa da chegada do homem bom e afável de Pedro Leopoldo. Recordo-me de quando o automóvel parou à porta e nós fizemos um semicírculo à entrada do Foto Minas para recebê-lo. Jovial e bom como a felicidade, suave como a brisa de primavera. Ele saltou sorridente e começou a apertar a mão de cada uma das pessoas, enquanto a emoção me dominava, quase levando-me às lágrimas. E ao chegar-se até mim, apertou minha mão com delicadeza e disse-me: "Olá, Divaldo, nunca me houvera visto antes. Você é tão jovem." Ele estava à minha frente 17 janeiros, desde quando renascera na terra, no dia 2 de abril de 1910. Abraçamo-lo. E aquele abraço mudou a minha vida, como aconteceu com todos aqueles que tiveram a aventura de o abraçar. Logo depois, no momento da intimidade no reduto doméstico da família Cavalcante, ele convidou-me a que fosse a reunião da próxima sexta-feira no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. As emoções turbavam minha mente, e aqueles dias que nos separavam da memorável, inolvidável noite de sexta-feira daquele mês de março em Pedro Leopoldo, deveriam assinalar por toda esta longa existência o afeto, a gratidão por este homem incomparável. Chegou aquele dia, e acompanhado por vários amigos, dirigimos-nos em automóvel a Pedro Leopoldo e acompanhamos a extraordinária atividade mediúnica no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ele começou a trabalhar às 19h30, depois que haviam sido lidas
2 frases, uma do Evangelho segundo o Espiritismo, uma pergunta do Livro dos Espíritos, com a sua subsequente resposta. Aqueles que havíamos sido convidados a sentarmos à mesa, fomos então convidados a comentar os textos, enquanto sobre algumas centenas de folhas de papel, nas quais estava exarado unicamente o nome e o endereço, ele começou a trabalhar sob a orientação quase sublime do venerando apóstolo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o médico dos pobres, o Allan Kardec brasileiro, atendendo orientações espirituais que lhe chegavam do Brasil e do exterior, e que um grupo de amigos se encarregava de abrir os envelopes, de organizar aquelas laudas sem que ele as visse antes, para poder atendê-las com uma velocidade ciclópica até as 2 horas da manhã, sem interrupção. Terminado aquele labor de grande relevância, vinham as mensagens dos benfeitores espirituais e de alguns familiares desencarnados, trazendo o conforto e a certeza da imortalidade para os seus amigos e familiares ali presentes. Aquela memorável reunião prolongou-se até as 3h30 da madrugada do sábado. Depois das despedidas, fomos na direção da residência do seu irmão André para um pequeno café e um clássico bolo de fubá de milho. Depois, ele já nos havia convidado a dormir na sua casa. E na minha ingenuidade e ignorância, eu me havia preparado orando para que ele não penetrasse no meu mundo íntimo e não caminhasse pelo dédalo das minhas paixões, identificando as minhas dificuldades e manifestações ainda primárias do desenvolvimento intelecto-moral, conforme se refere a Allan Kardec. Teve o carinho de preparar o leito, e ali deitei-me na expectativa de fruir ao máximo as vibrações daquele abençoado lar, hoje transformado em museu na referida cidade de Pedro Leopoldo. No dia seguinte, às 6 horas da manhã, bem disposto e jovial, percebi que ele se movimentava pela casa, preparando café. Levantei-me, expectante, sem saber o que dizer, porque estava diante daquele representativo servidor de Jesus, o apóstolo da caridade, a pessoa que representava as ânsias de todos aqueles que pretendem a plenitude, e detive-me a contemplá-lo como discípulo deslumbrado diante do eminente mestre que jamais aceitou qualquer manifestação que o colocasse acima da craveira comum. Ele deveria trabalhar. E às 7 da manhã, como era o seu hábito, homem, disciplina, ele convidou-me para ir até a casa da sua irmã, a veneranda senhora Luísa Xavier, comunicando-se pelos 2 quintais, já que a sua residência ficava em uma rua e a dela na outra. E então eu tive uma experiência incomum, porque ele, jovial, fechou a porta da cozinha e, olhando o pequeno jardim que ele havia transformado em um rosal, acercou-se de uma rosa príncipe negro, deteve-a entre os dedos e começou a conversar com ela. Eu tive um choque. Não estava acostumada a conviver com alguém que conversava com as rosas. Na minha ignorância e precipitação, eu olhei para ele dominado por uma ternura imensa e comecei a pensar que se tratava de um desvario mental. Era naturalmente essa ponte de luz entre a terra longínqua e a divindade propínqua. Mas era natural que fosse portador de alguma alucinação,
porque ele olhava a Rosa, sorria, falava e despediu-se, pegando-me pelo braço e levando-me à residência da sua irmã. Eu estava trêmulo de emoções. Fazemos um salto quântico daquela manhã de 1948 para uma noite inesquecível de 1976 em Uberaba. Estávamos ali à mesa do centro dedicado à oração, da Casa Espírita da Prece. As exortações e as palavras dos companheiros haviam enriquecido aquela noite de verdadeiras pérolas, para me não referir a estrelas luminíferas que houvessem caído sobre a terra em trevas e houvesse lançado o amanhecer de bênçãos. Terminada a reunião, da qual também eu falara com muito entusiasmo a respeito de experiências que se vinham realizando desde há algum tempo, particularmente do ano de 1956, nos Estados Unidos, quando o Dr. Clive Baxter, realizando experiências, ele que era especialista em detector de mentiras, estava diante de um rododendro, e então desejara colocar naquela planta as bases do seu detector de mentiras, para ver o tempo que demoraria a colocação da água na raiz até a parte superior da planta. Dr. Clive Baxter aproxima-se do psicogalvanômetro, coloca água e acende o cigarro e vira-se casualmente na direção do aparelho e percebe que o polígrafo dá um salto, como se a planta tivesse experimentado um choque qualquer. Observador criterioso, ele apaga o cigarro e o polígrafo agora retorna à base essencial. Ele repete a experiência e descobre que está diante de um ser vivente. Esse ser que tem uma percepção nervosa. As suas experiências agigantam-se, transformam-se em um largo período em que se pode provar cientificamente que o psiquismo está no vegetal, em latência, particularmente na sua seiva. E são escritos vários livros dizendo que as plantas, quando são amadas, são muito mais belas. Nas residências onde existem conflitos, as plantas são mirradas, não atingem a sua plenitude, que o amor é a alma da vida, porque pode estimular, mesmo no reino vegetal, as manifestações da divindade. Encontrava-me entusiasmado depois da conferência que houvera proferido, quando, terminada a reunião, ele jovialmente pega-me ao braço e pergunta sorridente: mas então, Divaldo, como é mesmo a experiência do Dr. Clive Baxter? Então ele demonstra, narrando pela segunda vez, o trabalho notável desse homem, que conversava com as plantas. Ele sorri, toca-me no ombro e diz: vê, meu filho, que desde aquela época também eu conversava com as rosas, príncipe negro. Eu não desmaiei porque não me lembrei. Ele não apenas conversava com as rosas, mas também ouvia o que elas lhe respondiam. Mas além dessa percepção extraordinária, ele me havia captado o pensamento e, sem dizer nada, esperou por aproximadamente 28 anos para dar-me a resposta, demonstrando que realmente era o grande mensageiro de Jesus, que não tinha pressa pela transformação moral da criatura humana. Durante esse largo trajeto, acompanhando a existência nobre
com uma pequena interrupção entre os anos de 1962, junho, até 1974, dia 5 de maio, aprendemos com o venerável apóstolo da mediunidade a simplicidade do coração, a humildade, a pureza, ser criança com o sublime patrimônio das suas experiências. E recordo-me que numa daquelas vezes, na inesquecível Pedro Leopoldo, ele contava-me que depois 2 dias da memorável noite de 8 de julho de 1927, quando a mediunidade ostensiva, através da psicografia, abriu-lhe o espaço que ele soube preencher de missionário da nova era, ele contava-me que um rapazito de 17 anos, em uma cidade muito modesta, incompreendido, sem conhecer em profundidade a doutrina que um dia o arrebataria, orava uma noite com a alma afervorada, pedindo a Jesus que o não desamparasse. Todos aqueles a quem amava haviam desencarnado e ele agora os via como se fossem seres transcendentais, em forma de um arco-íris sobre a casa modesta em que residia. Então, tomando uma postura de profunda humildade, ajoelhou-se e quando estava orando, uma entidade veneranda apresentou-se-lhe e começou a conversar com ele no idioma castelhano. À medida em que ela lhe falava, irradiações transcendentais banhavam o ambiente, tornando-o profundamente iluminado. E a senhora, com a beleza incomparável de um ser angélico, disse-lhe: eu venho pedir-te para que não te esqueça dos pobres e dos sofredores, para que distribuas ajuda com aqueles que são carentes e necessitados. E ele então apresentou-se-lhe: mas como? Venerando espírito, eu sou tão pobre, os recursos são-me tão escassos, as dificuldades são-me tão vigorosas, que teria eu para distribuir? E ela sorridente disse-lhe: pães, pães. E desapareceu naquele momento, deixando-o banhado em lágrimas. Logo, poucas noites depois, estava ele orando, quando se lhe apresenta uma outra entidade veneranda das hostes católicas, da venerável Igreja Católica Apostólica Romana, e diz suavemente: eu era confessor da Rainha Isabel de Aragão e de Dom Dinis, naquela época, por volta de 1336, eu era conhecido como Fernão Mendes, o seu confessor. E Chico veio a saber que a entidade veneranda que com ele dialogara há 2 noites era a superior Rainha Santa de Portugal, aquela que trazendo pães para os pobres, e surpreendida por Dom Dinis, pergunta-lhe: que tendes no colo, senhora? E ela, jovial, abre o manto e responde-lhe: rosas, meu senhor, rosas. E os pães, as moedas de ouro, as dádivas que ela levava aos necessitados, transformaram-se em rosas perfumadas, fazendo que ela se transformasse na Santa das Rosas. Esse ministério de amor, que ele irá começar no próximo sábado, com 8 pães, que vai levar aos necessitados de Pedro Leopoldo, que se reúnem no local de uma ponte caída, em uma estrada abandonada, prossegue até hoje. No Brasil foram criadas várias casas dos pães, em homenagem à visão sublime de Francisco Cândido Xavier, na inesquecível noite
de 10 de julho de 1927. Mas outras experiências assinalaram a nossa existência. E eu me recordo que naqueles primeiros dias em que me encontrava em Pedro Leopoldo, jovem, recém-saído da cruzada eucarística, com as tradições da igreja esculpidas na minha alma, abeberando-me da doutrina espírita, e sem saber exatamente como conduzir-me em determinadas situações, porque o religioso com quem eu me confessara havia me dito oportunamente: a sua tarefa não é aqui na igreja, é fora. E não mais aceitou as minhas confissões. Eu levava interrogações a respeito do sexo, que me não atrevia a apresentar a ninguém. E num daqueles almoços memoráveis, ainda em Pedro Leopoldo, no referido ano de 1948, e ele era quem servia. E com que alegria e jovialidade ele servia. Ele que veio em nome de Jesus para servir. E serviu até o momento final. Ele se deteve, olhou-me, e depois de sorrir, ele me perguntou: naturalmente, você teria interesse em apresentar-me algumas questões, mas eu gostaria de dizer-lhe que o Espírito André Luiz está aqui e acaba de falar-me que tudo em a natureza é sexo. Olha ali o jasmineiro florido. E eu olhei da porta aberta na cozinha para o quintal. E o jasmineiro estava arrebentando-se em gargalhadas de flores brancas e perfumadas. E então ele dizia: André Luiz informa que a raiz, quando penetra na madre da terra, para realizar esse ato sublime de fecundação, transforma-se na herança das vidas, que são o lenho, a árvore, a flor, o fruto, porque tudo em a natureza é sexo. E depois de uma breve pausa, ele disse-me, quando também eu era mais jovem, e os apelos naturais da transição, naquele período encantador da adolescência, levava-me aos impulsos do sexo que eu mantinha sob controle. Certo dia, Emmanuel falou-me longamente uma história, quando eu me encontrava nas matas próximas ao açude, onde ele me aparecera. Ó Chico, não reaja contra os fenômenos naturais, haja. Eu gostaria de narrar uma história a respeito de um rei que vivia em uma casa palaciana. Esta casa palaciana dava-lhe todo o conforto e o seu reino era imensamente feliz. Porém chegou uma época em que caiu sobre a região uma grande seca, e logo depois começou a fome, a sede, a rondar os súditos, que começaram a pedir pães e linfa. Um ministro do rei acercou-se e disse-lhe: Majestade, o povo tem fome, os celeiros reais estão abarrotados. E o rei disse-lhe: natural, são reservas para o nosso exército, porque de um momento para o outro seremos convidados a defender-nos de alguma nação hostil, e as nossas tropas necessitam de estar abarrotadas de grãos para transformarmos em pães. Mas a fome tornou-se inclemente, e o ministro dizia sempre ao rei: Majestade, abra alguns dos celeiros para o povo. A fome não tem moral, o estômago não obedece à ética, e quando a fome se lhe instala, muitas vezes ele enlouquece, produzindo danos irreparáveis. Mas o rei era obstinado e dizia: não, eu me tenho que acautelar, não posso abrir os celeiros e deixar que os pães vão para
a massa que necessita da proteção do exército. A situação tornou-se perigosa e certo dia em que o monarca estava na sala de refeições, uma pedra atrevida arrebentou a vidraça e caiu-lhe sobre a mesa, provocando estupor nele e nos convidados. E o sábio ministro disse-lhe: Majestade, é o povo, ouça o clamor. O povo já invadiu os jardins, em breve invadirá o palácio, e certamente Sua Majestade não vai poder deter a massa esfoimada, transvariada. O rei assustou-se e perguntou-lhe: mas que fazer? Vá até a sacada, Majestade, fale ao povo. O povo necessita de ouvir os seus governantes. Fale-lhe, abra o seu coração, diga que é necessário manter o exército. Procure abrir a sua alma conforme o momento. E se eles me apedrejarem, é um risco que Sua Majestade deve correr. Afinal de contas, a situação já se vem prolongando. E o rei, que era nobre e que era justo, levantou-se da mesa. Servidores abriram a janela, ele aproximou-se da sacada. E o povo estava em tumulto, gritava, erguia achas de lenhas, pedras, ameaçava atirá-las. Quando o rei estendeu as mãos e pediu silêncio, então o líder da malta gritou: calma, ouçamos o que ele tem a dizer. E então o rei falou-lhes: vocês pensam que é fácil administrar o reino? Todos me veem na condição de um privilegiado, mas ninguém pensa nas minhas noites indormidas, preocupado com as necessidades de todos. Eu tenho que administrar vários problemas. Não sou tão tranquilo quanto parece, e nem desfruto de tantos sorrisos quantos. Às vezes afivelo a face para tranquilizar-vos. Desejo dizer-vos que não poderei atender à fome de todos de uma vez, mas iremos abrir alguns celeiros, iremos oferecer alguns pães. Ajudem-me. Para que nós sejamos justos, é necessário que haja uma cooperação entre o povo e o seu governante. Ajudem-me, porque isto vai passar. Virão dias de bonança. Quando a chuva chegar, modificar-se-á essa paisagem dolorosa. Ajudem-me. E as pessoas comoveram-se. Ninguém se lembrava que o rei era humano, que ele também tinha problemas. Ninguém se recordava das suas dificuldades, de quanto ele lutava para manter o reino em paz. E então disseram: nós lhe daremos o crédito, nós confiamos em nosso rei. Aplaudiram não. Então foram abertos vários celeiros, distribuíram os pães regradamente, ofereceram milhas d'água, e o reino começou a entrar em paz. E quando veio a época da fartura, tudo era gratidão. Entendeu, Chico? Não, senhor, eu não entendi nada. Você é o rei, Chico. Esse reino que você governa, seus 100 trilhões de células, que constituem a aparelhagem orgânica. Essas células nascem, amadurecem, experimentam a mitose, morrem umas, ficam outras. Aquelas que são os neurônios cerebrais morrem e não são substituídas. Era a tese da época. Hoje as neurociências asseveram que sim, que algumas se renovam. E é necessário que você dê o alimento às células. Elas têm por missão a troca de hormônios. Elas têm necessidade de exercer o sublime patrimônio da sexualidade. Mas como farei? Eu não sei como fazer. Faça como o rei. O rei chegou à sacada e falou ao povo: você vá até o aparelho genésico e fale às células
que estejam exigindo intercurso de natureza sexual. Fale com elas bondosamente, tenho certeza que elas o atenderão. E então ele narrou-nos que se concentrou profundamente e começou a descer psiquicamente até o aparelho genésico. E na sua linguagem jovial, ele disse que percebeu aquelas células agitadas que haviam atingido o seu momento de maturidade, liberadas as funções da sexualidade e particularmente dos órgãos anexos, graças à glândula pineal do epífise. Ele disse: meninas, eu não as posso atender conforme vocês desejam. Eu tenho compromissos. A minha atividade é um pouco diferente da convencional. Eu sei que vocês têm fome. Também tenho eu. Não pensem que a minha vida é tão tranquila quanto parece. Eu sou tranquilo numa vida acidentada, mas também experimento muitas dificuldades, muitas aflições, e não poucas vezes sinto-me sitiados pelas forças que se conjugam do mundo espiritual inferior e também da jornada terrestre para embaraçar meus passos. Ajudem-me, eu estou disposto a ajudá-los, se a finalidade que vocês trazem biologicamente é a procriação. Ajudem-me a procriar. A partir de hoje, ao invés de canalizarem as suas energias para a elaboração de vidas físicas, por favor, venham até a minha casa mental, procure o meu aparelho nervoso central, as glândulas endócrinas, e ajudem-me no ministério do livro. Gastaremos as suas energias, multiplicá-las-emos, e através desse ministério, nós, com os espíritos venerandos, procriaremos. Então ele falou com tanta ternura e com lágrimas, que segundo as suas palavras, as células acalmaram-se, e ele sentiu um calor que subia, e a partir daí começou a ter paz, não mais a ardência do desejo. A velha libido sexual de Freud foi transformada agora na libido transcendental da mediunidade. E toda vez quando estava cansado, quando deveria experimentar algumas horas de repouso de que não dispunha, ele falava com as células: ajudem-me, vamos procriar. E estava sempre disposto a esse sagrado ministério. Mais tarde, isso se tornaria tão claro, quando ele me contou a experiência de um velho amigo de Pedro Leopoldo, com quem ele convivera na infância de menino pobre, e aquele amigo de melhores recursos econômicos. Esse amigo viajara a São Paulo, e por 40 anos aproximadamente, não tiveram qualquer contato. Quando ele saiu de Pedro Leopoldo, deixou o jovem Francisco Cândido Xavier nas atividades mediúnicas no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Voltava agora, tantos anos depois, e o encontrava na Casa da Prece, no mesmo ministério das mensagens mediúnicas. Ao terminar a reunião, aquele senhor com empáfia disse: mas Chico, o que é isso? Veja a diferença entre mim e você. Veja as minhas roupas. Veja as suas roupas. Essa coisa de mediunidade não lhe ajuda em nada, Chico. Você só tem pobreza, doença, dificuldade. Veja, eu progredi hoje, eu sou farmacêutico, próspero. Tenho 3 filhos. E você? Tenho uma casa maravilhosa em São Paulo. E tenho um edifício em Santos, com vários apartamentos. E você, Chico? Larga a mão disso e vamos ser felizes. A indução daquele amigo era tão forte que uma ligeira nuvem de tristeza
toldou-lhe a alma. Ele desincumbiu-se totalmente da tarefa. Mas chegando à casa, ao adentrar-se, ir à sala, onde muitas vezes recebia os amigos, ele encontra Emmanuel, que lhe pergunta, qual a razão da tristeza? E diz, meu amigo, hoje eu recebi na casa espírita da prece um velho amigo, o doutor fulano de tal. Muito bem, ele está bem chico. Muito bem. O senhor necessitava ver como ele está corado, bem posto, bem vestido. E eu, assim, nessa situação, um tanto vexatória. Muito bem, mas qual a razão da tristeza? É que ele me disse que, tendo viajado a São Paulo, ele estudou, fez a faculdade. Agora, desde então, ele é um farmacêutico próspero e eu não sou nada. Como não é nada? Ele é um farmacêutico, sim, é respeitável. Mas você também está nessa área, porque Dr. Bezerra de Menezes, através de você, receita homeopatia a milhares de pessoas, cuja estatística o nosso amigo não alcançará sequer de longe. Ele disse, sim, é verdade, mas ele está casado e eu não. Como não? Ele está casado com uma senhora, Chico, mas você está casado comigo, com Maria Dolores, com Eimei, com Alta de Souza, com André Luiz. Veja que matrimônio fantástico. Mas ele tem filhos, tem 3 filhos. E eu, Chico, você já tem mais de 200 filhos conosco? Afinal, da nossa união plena e profunda, nasceram tantos filhos que estão iluminando a humanidade. Então Chico disse assim, mas eu estava querendo ficar triste, ele não deixava. Então ele disse, mas ele tem em Santos um edifício com vários apartamentos. Mas você também, Chico, olha aqui a casa. Para que um corpo quer tantos cômodos? Bastaria um cômodo só. Mas o apartamento dele fica de frente do mar. E a sua casa também, aqui de frente da lagoa, onde coacham os sapos. Mas ele tem netos, e você também, porque nossos filhos estão sendo traduzidos a vários idiomas, seus nossos netos. Meu irmão, então não tem jeito de eu ficar triste? Não, Chico, e vamos deixar de conversa e vamos trabalhar. E ele então deu prosseguimento às suas atividades. Eram aqueles filhos da transformação das suas energias de natureza sexual para esse conúbio transcendente, assinalado pelas bênçãos que dele fez o vulto mais notável da história da mediunidade lúcida com Jesus em todos os tempos. Mas como esquecer de um sábado memorável, dia 10 de julho de 1981. Seguíamos naquela tarde de sábado a Vila dos Pássaros Pretos. Ele me houvera convidado para seguir no automóvel que era conduzido pelo nosso querido odontólogo Eurípedes, o filho do seu coração, o nosso benfeitor que nos recebeu tantas vezes em sua casa em Uberaba. Viajávamos, Eurípedes à frente, eu atrás com o Chico e uma sacola de plástico com um classificador dentro e várias páginas datilografadas de uma obra mediúnica. Seguíamos falando sobre coisas variadas e repentinamente ele olha para mim, penetra-me e pergunta, o que é isso que tem dentro da pasta, meu filho, da sacola? Eu disse, Chico, é um livro que eu acabei de psicografar. E como se chama esse livro? Chama-se Alerta. Meu filho, eu terminei há poucos dias um livro com o mesmo nome quase,
que se chama Atenção. Eu gostaria de ler uma que outra página. Depois das nossas atividades, lá na Vila dos Pássaros Pretos, você deixa o livro comigo. E posteriormente vamos ver. A minha inquietação era imensa. Afinal, ele havia penetrado no âmago do meu coração. Eu havia levado o livro para pedir-lhe sugestão, para ver se ele poderia ajudar-me, conforme houvera feito desde 1958, com o prefácio do Filigranas de Luz, ditado pelo espírito Rabindranath Tagore, quando na residência da senhora Hermelita Horta, em Matozinhos, ele recebeu o prefácio intitulado Louvor, e firmado por Tagore. Terminada as atividades, retornemos ao lar, e depois da memorável noite de assistência aos necessitados, ele entrega ao nosso Eurípides algumas mensagens com o bilhete que eu ainda tenho na sua letra, para que o nosso amigo Eurípides entregasse-me. Era o prefácio do alerta daquela data, 10 de julho de 1981. Mas ele me contaria daquelas excursões junto aos necessitados, atendendo o apelo da Rainha Santa Isabel, que um dia ele chega à residência de uma mulher muito pobre, como só ia acontecer com todos aqueles a que ele beneficiava, quando não eram pobres de recursos econômicos, sociais, eram pobres dos recursos da alma. E essa senhora que recebia a caravana que o acompanhava, quando ele lia uma das obras da notável coleção de interpretações evangélicas, feitas, essas interpretações pelo Espírito Venerando de Emmanuel, enquanto pelo fundo iam as pessoas da assistência deixar uma cesta básica, para que a pessoa não se sentisse humilhada. Não era dada de maneira que constrangesse, era discretamente. A senhora disse-lhe: "Sou Chico, quero lhe pedir que não se preocupe mais comigo. Eu agora vou pedir para que o senhor transfira a ajuda que me dá para a dona fulana, uma senhora mais pobre do que eu. Porque agora, sou Chico, eu encontrei o Espírito que me protege. Ele é meu benfeitor. Sabendo que o senhor tem o seu guia, um dia eu orei e alguém me deu a fotografia daquele que passaria a ser meu guia." E ele perguntou jovialmente, como sempre fazia: Chico Xavier possuía o condão miraculoso de a cada pessoa a quem ele atendia dar a impressão que essa pessoa era a mais importante da terra. A pessoa saía emocionada, sabendo que havia sido distinguida da maneira mais elevada, porque Chico Xavier ouvira de Emmanuel: nunca corte no lugar em que pode desatar. É que vale dizer, quando nós encontramos algo atado, a tentação é cortar. E Emmanuel sugere desfazer os nós, atender as pessoas. E ele então pergunta-lhe: mas que bom, minha filha, e quem é o seu guia? Ah, Chico, meu guia é Alípio Barçante. E o Chico começou a pensar: quem seria esse venerando guia Alípio Barçante? E pergunta: você tem o retrato dele? Tenho, sim senhor. Eu vou buscar, seu Chico. E veio com o envelope machucado, colocou na mão do Chico e disse: é esse que aí está. Chico olhou, era o selo de Allan Kardec. E ele ficou surpreso. E Emmanuel disse-lhe: quando a fé é verdadeira, se olha para Allan Kardec, pode não ser errado o nome de Eurípides Bassanufo e a ajuda chega. O importante é a intenção. Ela ouvira falar sobre Eurípides Bassanufo, o apóstolo sacramentano. Um dia deram-lhe um envelope usado com o selo de Allan Kardec. E ela atribuiu que fosse a mesma pessoa. Passou a orar com a mão sobre o selo de Kardec, pensando em Eurípides, que ela chamava Alípio, e a proteção do céu chegava da mesma forma. Mas será que nós
poderíamos dizer coisas que muitos não saibam nesses dias em que se há revelado tantas belezas e que se hão demonstrado aquelas lições maravilhosas do apóstolo da mediunidade. Para concluir, recordo-me que nesse referido dia, ou melhor, mês de julho, estando em Uberaba naquele ano de 1981, era uma noite inesquecível, porque era o dia 8, que evocavam os 54 anos de mediunidade do apóstolo Xavier. A Aliança Municipal Espírita havia programado uma conferência que estaria a meu cargo num dos melhores auditórios da cidade de Uberaba, o Uberaba Tênis Clube. Quando Dona Altiva Noronha falou-lhe e convidou para que participasse, ele sorriu e disse: Altiva, é festa de aniversário, e festa de aniversário deve ter bolo. Vamos pensar em um bolo para distribuir com todas as pessoas. Naquela ocasião, o jovem odontólogo, Dr. Carlos Bacelli, lançava um livro intitulado Divaldo Franco em Uberaba. E Chico Xavier fez-se presente à solenidade, como em outras em que nós estávamos, ao recebermos o título de cidadania uberabense, e em outras conferências, ele nos felicitava com a sua presença, que enriquecia o auditório, e normalmente falava como ninguém conseguia falar. Todo mundo fala, muitas vezes imitando Chico Xavier, mas Chico Xavier falava como ninguém falava. Assim também diziam os judeus a respeito de Jesus: ele fala como todo mundo fala, mas ninguém fala como ele fala, porque era o exemplo. As palavras saíam da mente e do coração e transformavam-se nos verbos em florilégios que lhe escapuliam dos lábios. Depois da solenidade, muito emocionado, ele levantou-se e começou a narrar com a sua memória prodigiosa, a memória mediúnica, a história da sua vida, a história dos irmãos do arco-íris, aquela história que ele se referira à sua madrasta mãe, essa mulher extraordinária, a senhora Cidália Batista Xavier, que o adotou e aos seus irmãos como verdadeiros filhos do coração. Quando ela estava desencarnando, ele disse-lhe: não se vá, não me deixe, eu não tenho com quem confabular. E ela segurou-lhe a mão, álgida, a sua mão, e disse: Chico, em que eu lhe posso ser útil? Lembra-se, você me falava daqueles seres que formavam arco-íris sobre a nossa casa. Eles ficarão com você, Chico. Como eu lhe poderei ser útil se eu sou analfabeta? E ele, chorando, dizia: não me deixe. E ela partiu. Então, nessa noite memorável, ele começou a dizer que a sua vida era um incessante testemunhar do seu inefável amor a Jesus. Eu não conheci na terra, até esse momento, numa larga existência, alguém que tanto amasse a Jesus. Se eu pudesse colocar uma frase na entrada de todas as cidades, megalópolis, metrópoles e aldeias, eu colocaria: não fazer a outrem aquilo que não deseja que outrem lhe faça. E outras vezes interpretado pelos repórteres, portadores de má fé, àquela época, para que ele dissesse algo transcendental. Ele disse entre lágrimas: amai-vos uns aos outros. É o mandamento que ele nos deu. Jesus ontem, Jesus hoje, Jesus amanhã. Então ele começou a narrar, e denomina a história dos irmãos do arco-íris,
o Sermão das Bem-aventuranças de Francisco Cândido Xavier. Ele começa dizendo: todos aqueles a quem eu amei, a morte arrebatou-me no momento próprio. Eu me recordo, por exemplo, de Dona Josefa Cardoso Chaves, uma alma querida, mas muito pobre como eu. Quando ela estava ultimando-se, eu me encontrava ao seu lado e ela me pegou as mãos e, apertando-as, disse-me: Chico, eu não tenho nada para lhe dar, mas eu rogarei a Jesus para que Ele o abençoe, a fim de que você termine a sua tarefa na terra, coroada de êxito. E ela se foi. Logo depois, desencarna o querido amigo Ataliba Ribeiro Viana, que foi vítima de problemas cerebrais e ficou hemiplégico. No momento da sua morte, que se daria algumas semanas depois, ele me pegou a mão e disse: Chico, eu não tenho nada para lhe dar, mas eu desejo dizer-lhe que a certeza da imortalidade está em minha alma, e que de lá do mundo daqueles sempre vivos, eu rogarei a Deus para que tome conta de você e da sua tarefa. E também ele se foi. Lembro-me de Dona Joaninha Gomes, quando ela estava no momento da desencarnação, ela me chamou e disse: Chico, estou viajando de volta para casa e não tenho nada para lhe dar. Introduziu a mão, transformada quase em garra, porque muito debilitada na saúde, e retirou o envelope, um tanto machucado, e colocou na minha mão, e disse: a minha herança, Chico, é tudo que eu tenho para lhe dar, guarde. E depois que ela desencarnou, que fizemos a inumação cadavérica, chegando a casa, eu fui abrir aquele envelope, encontrei uma cópia da prece de Cáritas, que me ilumina a vida desde aqueles dias. Era a herança daquela querida amiga. Recordo-me do querido amigo e irmão Agripino de Paulo Cruz, que no momento da desencarnação me disse: não tenho nada para lhe dar, Chico. Somos da mesma área de pobreza, mas eu tenho aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e quero oferecê-lo a você, para nos momentos difíceis você abrir e enxugar as suas lágrimas. Neste momento ele chorava, o auditório também. Recordo-me do meu ex-patrão José Felizardo Sobrinho, que terminou na mendicância e quando desencarnou não tinha como receber um sepultamento digno, e eu peguei de um chapéu e saí pelas ruas de Pedro Leopoldo pedindo ajuda para poder inumar dignamente aquele homem que me ajudou dando-me trabalho quando eu era muito jovem. Recordo-me de José Cândido Xavier, o meu irmão biológico, que partiu tão cedo. Ele ainda não completara 35 janeiros, quando então ele segurou a minha mão. Ele que era o meu amigo das reuniões do Grupo Meimei. E então, com os olhos nublados de lágrimas, ele disse: eu me vou, mas nós não nos separaremos, Chico. Estamos ligados pelos vínculos profundos do nosso amor. E se foi. Como me lembro de minha segunda mãe, Dona Cidália Batista. Foram eles que se transformariam em um outro arco-íris. E olhando esta sala repleta pelo vosso carinho, eu rogo permissão para dizer que sim, muitos de vós sois aqueles irmãos do arco-íris que vos reencarnastes para ajudar-me na trajetória de espinhos, para socorrer-me nos momentos de dificuldades. Sim, posso identificar-vos. Muitos de vós sois
aqueles companheiros do arco-íris. Fiz uma ligeira pausa entre lágrimas profundas. Era um desses momentos em que a terra arrebenta a cortina que parece separar do mundo espiritual e o mundo transcendente comunicava-se conosco. Mas logo depois do pinga-fogo, eu estava na comunhão espírita cristã, continuou ele, atendendo, quando veio um grupo de amigos, porque eu sofri muito mais com os irmãos espíritas do que com os outros. E o nosso querido Eurípides teve a ocasião de dizer que ia visitá-lo muito mais não espíritas do que espiritistas, a todos atendendo cristamente. Quando a comissão chega e diz-me, nós aqui estamos para diverti-lo. Depois desse título honorário que você recebeu da cidade de São Paulo, você mudou, Chico Xavier. A vaidade tomou conta de você. E eu imaginava como somos criaturas atrevidas. Como pode o sapo nauseante zombar do pirilampo que fulgura no ar, conforme uma velha lenda. E ele foi tomado de surpresa, mas como? Eu não me deixei envaidecer. É que eu tenho o hábito de receber as homenagens e transferi-las para a doutrina. Emmanuel me ensinou que é um dever que me cabe. Eu não sou nada, eu sou grama. E a grama meda em todo lugar. Mas aqueles amigos estavam dispostos a criar um problema. E diziam, você mudou muito. Depois daquelas homenagens e do pinga-fogo, você não é mais o mesmo. Você vai cair, Chico, e vai perturbar a obra de Emmanuel. São os zelotas que se preocupam muito mais com os outros do que consigo próprios. E ele tentou excusar-se, disse, mas eu não vou cair. Vê como você é orgulhoso. Por que você não vai cair? Porque nunca me levantei. Então é claro, o auditório prorrompeu em aplauso, porque aquele homem que se dizia Francisco, tirando-se o Franz, ficava o Cisco, esse cisco luminoso de Deus, a quem recordemos na data do seu centenário, no passado dia 2, e a mim me comoveu imensamente algo peculiar. O 2 de abril do ano 2010, evocativo daquele recuado ano de 1910, acontece numa sexta-feira santa, para homenagear naturalmente o homem que se havia santificado pela abnegação, pelo carinho, pelo devotamento. A mediunidade de cura, que deixei para o último, era extraordinária em Chico Xavier. Ele tocava as pessoas, mas também os animais. Amante dos animais. Quem se não recorda de Brinquinho, aqueles que frequentavam a sua e a residência do nosso irmão Dr. Eurípides. Quem não se recorda em Pedro Leopoldo de Dom Pedrito, do seu amor pelos cães, pelos gatos, pelo coelho, os cultos evangélicos que ele fazia para os seus animais, altas horas da madrugada. Jesus é cognominado no Espiritismo como o médium de Deus. E Francisco Cândido Xavier como médium de Jesus, o médium do amor. Ninguém que ele haja atingido esse nível incomparável. Então eu me recordo que no dia 2 de abril de 1869, ou melhor, 70, quando os despojos de Allan Kardec foram transferidos do cemitério de Montmartre para o Père Lachaise, um dos oradores disse, velai por nós, vós que tendes o conhecimento da imortalidade. Também no 2 de abril, nós dizemos, vela por nós, apóstolo de Jesus.
Intercede ao divino amigo em favor destes que seguimos na retaguarda, ainda crucificados nos madeiros invisíveis das provações. Apiada-te de nós, Chico Xavier, que nos encontremos na senda espinhosa, e se for permitido, suplica àquele a quem tanto amas, que se compadeça da terra, neste momento da grande transição, e permita que tu e aqueles anjos guardiães de todos nós, que certamente estão dirigidos pelo teu inefável amor, socorram-nos neste momento das grandes provações. Este congresso não é uma homenagem, é um preito de gratidão. É o mínimo que a Federação Espírita Brasileira, em nome de todos nós, espíritas e não espíritas, das dezenas de milhares de mães desesperadas, de pais aflitos e de filhos órfãos que estavam à borda do abismo do suicídio, e tu os arrancaste com as mensagens do Correio de Luz. Intercede, Chico Xavier, pela nossa pobreza, e tu que nos podes abençoar, distende tua mão generosa, à semelhança da tradição católica, da Mãe Santíssima no mês de maio, levando o escapulário para retirar das geenas as almas arrependidas. Ergue-nos na direção da plenitude e permanece como a nossa estrela polar, para que te vendo tenhamos um rumo e possamos humildemente cobrir-te as pegadas. Por tudo quanto fizeste, por tudo quanto fazes por nós. Muito obrigado, Chico Xavier. Mas muito obrigado, Senhor, por tudo que nos deste, por tudo que nos dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, pelos cegos eu oro, e aqui eu suplico comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que choram nos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ama, que legisla, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não choram de noite, não falam, não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, pelas mãos de psicografias, pelas mãos de cirurgias, mãos de poesias,
pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam um corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou se está numa favela, se é um ninho, um duplex, um gravado de Douro, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos estenda a mão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem assim reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Obrigado, Senhor, até quando eu puder, a presença generosa de Chico Xavier. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhores.